Hoje vamos de Breno Altman. Sim, o Breno Altman esteve no podcast Fala Glauber. É isso, chat? Acho que é, né? E ele está comentando a queda dos Estados Unidos, o fim do Império, a crise do Ocidente. Eu acho que é um tema central de todas as nossas discussões aqui. Eu ando bastante preocupado com a conjuntura. Acho que já passamos de um ponto de não retorno, tá? E acho que vai dar para eu falar um pouco sobre isso, explorando um pouco aqui a fala do Breno, que normalmente é uma fala sempre muito inteligente a respeito desse assunto. Então senta o dedo no like, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas como é que você vê esse movimento, né, com a chegada do Trump? Porque parece que ele faz a mesma leitura que você. E ele tá tentando antecipar e evitar que chegue nesse momento. Quando eu falo antecipar, não é antecipar a queda, mas antecipar a solução. Então, ele foca na questão econômica, né, tentando mira para a China, tenta frear o poder da China, para que não aconteça esse desequilíbrio que você... Essa superação. Então, enquanto ele continuar sendo a potência militar, a potência econômica disparada, enquanto ele conseguir frear, trazer as empresas novamente, as empresas americanas, e tornar os Estados Unidos grande, a América grande novamente, que é o lema dele, ele acredita, ele e todo mundo ocidental acredita que esse é o caminho. Segunda consideração que eu quero fazer é em relação a falar, parem de contar só comigo, vocês têm que se preparar. Então esse G7 aí precisa, e sobretudo a OTAN, precisa se preparar, precisa investir mais e tal, né? Você acha que esse movimento do Trump, ele é acertado e ele vai produzir resultado para evitar essa nova ordem? Eu acho que o Trump não tinha outra saída na lógica das elites norte-americanas. Se isso vai dar certo ou não é outra história. Porque eu tenho a impressão de que os movimentos do Trump já são tardios. Não é que esses movimentos não produzam algum resultado, mas a situação dos Estados Unidos é precária. Por que é precária? Os Estados Unidos foram vítimas das suas grandes corporações. A globalização abriu uma oportunidade para as grandes corporações. As grandes corporações aproveitaram a oportunidade e enfraqueceram os Estados Unidos. Qual a oportunidade que foi aberta com a globalização? O que é a globalização, para começo de conversa? Ela foi uma troca. Se a gente for fazer uma síntese do que é a globalização, eu diria que foi o seguinte: os Estados Unidos aceitaram abrir o seu mercado interno para capitais e mercadorias de outros países, em troca de todos os demais países fazerem o mesmo com as mercadorias dos capitais norte-americanos. De tal maneira que aquilo que as grandes corporações norte-americanas viessem a perder dentro do território norte-americano, ela pudesse compensar com lucros no exterior. Essa Eu não vou discordar, mas eu vou complementar, porque o que está por trás disso que o Breno está falando era uma troca. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui no início, tá? Globalização, vamos lá, sem trava-língua. Globalização não tem nada a ver com globalismo, tá, gente? O globalismo é uma teoria da conspiração, inclusive de origem antissemita, tá? Globalismo, então, é isso. Agora, globalização é um fenômeno que já é estudado pela geografia, pela geopolítica, sei lá, há coisa de 50 anos, vai, um pouco menos, talvez, não sei. Que é mais ou menos isso que vai ter, enfim, é um conjunto de coisas, mas vai ter tudo isso aí que o Breno está dizendo. E no campo econômico, qual foi a troca que os Estados Unidos fez? Essa globalização, ela se dá de maneira mais acelerada com o colapso da União Soviética. E aí nós vamos ter o sistema de Bretton Woods, o sistema dólar, tá, como um sistema único. E então, essa abertura que o Breno falou, e que de fato aconteceu, fez com que os Estados Unidos trocasse, eu estou tentando ser mais didático possível aqui, mas trocasse uma acumulação capitalista baseada na produção de mercadorias por uma acumulação capitalista produto do mercado financeiro. Então os Estados Unidos não vê problema nenhum em transferir suas plantas produtivas, e é isso que o Breno está chamando aqui de sequestro da economia dos Estados Unidos pelas grandes corporações, porque foram essas grandes corporações que transferiram essas plantas produtivas para o Sudeste Asiático. Os Estados Unidos não viu problema nenhum em fazer isso. E as corporações acharam bom fazer isso, porque assim elas tinham um menor custo de produção.
né? Você pagar um trabalhador em yuan é vantagem em relação a pagar um trabalhador em dólar ou em euro. Então, se transferiram essas plantas para o Sudeste Asiático. Se contando que, como o controle do mercado financeiro global garantiria aos Estados Unidos a transferência do valor produzido nessas plantas produtivas em diferentes lugares do mundo para a centralidade do mercado financeiro do sistema dólar. E durante algum tempo isso até funcionou. Porém, isso trouxe uma grande instabilidade para o mercado. Isso por um lado. Por outro lado, os Estados Unidos subestimou o que estava acontecendo na China, partindo de um entendimento que a China era mais um caso de capitulação da revolução ante o capitalismo. E que, portanto, não teria problema nenhum nessas empresas lá se instalarem, mesmo que, para isso, essas empresas precisassem se sujeitar às regras impostas pelo Partido Comunista Chinês. E aí, também concordando com o Breno, quando os Estados Unidos percebem que o valor no capitalismo ele não se reproduz no mercado financeiro, ele se reproduz na esfera produtiva, e, portanto, para que esse valor seja acumulado no polo capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, ele precisa ser transferido para esse polo, e a China não estava disposta a permitir tal transferência como os Estados Unidos estavam acostumados. Então a China aproveitou essa instalação dessas plantas produtivas no seu solo para criar os seus próprios mercados, desenvolver suas próprias tecnologias, exigindo, entre outras coisas, transferência de tecnologia. Hoje nem é mais esse o grande vetor do desenvolvimento da tecnologia na China, mas isso já foi mais importante e ainda é em alguma medida. Também subestimaram o socialismo de mercado, e eu vou chamar assim, por quê? Porque há sim relações capitalistas de produção na China. Entretanto, os fluxos de capital são estritamente controlados na China. A China controla não só a sua moeda, mas uma cesta de moedas. Faz um pesado controle de capitais. Cria demandas, cria mercados. E, dessa forma, não permite a até então fácil e natural transferência estrutural da riqueza do polo menos produtivo para o mais produtivo, se transformando a China neste polo mais produtivo. E aí, concordando de novo com o Breno, tarde demais. Tarde demais porque todas as ações do Trump no campo econômico, elas não afetam a China e não têm capacidade de afetar. E, por outro lado, afetam os Estados Unidos. Veja, gente, é impossível haver um movimento grande, né, que mexa na estrutura da produtividade global, de repatriação das fábricas nos Estados Unidos. É impossível acontecer isso, gente. Ao contrário, esse fenômeno ele é cada vez menos provável de se tornar possível. Então isso é um devaneio. Isso é um sonho de uma noite de verão. Né? Quem pegou a analogia aí pegou. Isso é um devaneio. Isso não vai existir. Para isso existir, os Estados Unidos têm que se transformar num país pobre. Você vai ter que ter trabalho, você vai ter que diminuir brutalmente a renda do trabalhador nos Estados Unidos. Não tem como acontecer isso. Isso não vai acontecer. E nem os Estados Unidos vai conseguir chantagear o mundo a partir de guerra tarifária. Porque essa guerra tarifária está elevando a inflação nos Estados Unidos. Basta a gente pegar o exemplo do Brasil. Ele anunciou uma tarifa, aí tirou 800 produtos da tarifa antes da tarifa entrar em vigor. A tarifa entrou em vigor. Um mês depois, o Brasil aumentou suas exportações. Efeito negativo na nossa economia foi 0. Enquanto que lá nos Estados Unidos,
depois de um mês, eles tiveram que tirar mais produtos do tarifaço, porque ficou praticamente impossível tomar café e comer carne nos Estados Unidos. Então, assim, concordo com o Breno, que Trump fez tarde demais. Agora discordo em parte. Acho que nem toda a burguesia dos Estados Unidos está com o Trump. Acho que é uma divisão lá, assim como houve aqui no Brasil na época do Bolsonaro. Parte da burguesia já está percebendo que esse caminho é pior ainda. Porque, por exemplo, parte da burguesia está exigindo do Trump uma redução da taxa de juros. Mas não é meio ponto. Eles precisam de algo mais forte. Com pressão inflacionária lá não vai rolar. Então, parte da burguesia já não está feliz com isso. Só que o Trump está tentando matar no peito, dobrando a aposta. E eu temo por uma atitude belicista mais grave por parte do Trump. Por quê? Porque aí isso sim pode se transformar num imperativo. A economia dos Estados Unidos depende da guerra. E uma guerra de grandes proporções pode ser a solução para os problemas econômicos enfrentados pelos Estados Unidos. E aí o posicionamento que a gente está vendo no leste europeu, na OTAN, frente à Rússia, posicionamento no Mar do Caribe, eu temo que essa possa ser a solução econômica necessária para os Estados Unidos. Porque, de outra forma, o que o Trump está tentando, na minha interpretação, não só não tem como dar certo, como ainda apressa a crise econômica dentro dos Estados Unidos. E mais, eu acho que vai dar tempo da gente falar disso aqui na sequência. Eu temo por uma guerra civil nos Estados Unidos, porque aqui, se nós temos uma polarização, como a mídia gosta de tratar, muito forte, nos Estados Unidos está muito pior. Nos Estados Unidos tem um mass shooting por dia. Nos Estados Unidos, tal ICE está abordando as pessoas na rua a partir de critérios fascistas. Por isso de imigração, olha pra tua cara, se você tiver cara de chicano, né, entre aspas, eles te abordam. Se você tiver sem o documento, você não volta pra casa. Entende? Pessoas que trabalham lá há décadas estão com medo. Há uma espécie de nova caça às bruxas, caçando comunistas, caçando imigrantes, enfim, caçando críticos do governo Trump. Num país que você compra um rifle no armazém, qual a chance disso dar bom, gente? Qual a chance de dar bom? Forma da globalização. Num momento em que havia um forte movimento de restauração capitalista naquele grupo de países antigamente liderado pela União Soviética. E num momento em que a China se abria para o capitalismo, para os países capitalistas nos anos 80 e 90. As grandes corporações norte-americanas, tanto na China, quanto no Vietnã, quanto nos países do leste europeu, para não falar da América Latina e até da África, as grandes corporações norte-americanas migraram com as suas fábricas para esses países. Por quê? Salários muito mais baixos, menos impostos, uma mão de obra disciplinada e bem formada e, portanto, condições delas produzirem com menores custos no exterior e exportar a partir desses países, inclusive para os Estados Unidos. Boa parte do déficit comercial gigantesco que tem nos Estados Unidos é provocado pelas suas próprias corporações, que fabricam, por exemplo, o iPhone na China e exportam da China para os Estados Unidos o aparelho. Então são as próprias corporações norte-americanas que por duas vezes atingem o país, golpeiam os Estados Unidos. Quando saem dos Estados Unidos para produzir no exterior, eliminando empregos dentro dos Estados Unidos, empobrecendo o povo norte-americano, e um segundo golpe, quando elas exportam para o território norte-americano, gerando déficit comercial. Não é só que deixou de ter indústria nos Estados Unidos com capacidade de exportar para o mundo. É que a indústria que migrou para outros países passou a exportar para os Estados Unidos. Isso foi muito vantajoso para as grandes corporações norte-americanas. Elas ganharam muito dinheiro, como nunca na história. Gerou uma acumulação de riquezas gigantesca no topo da pirâmide, entre os grandes acionistas, entre os grandes fundos financeiros. Mas os Estados Unidos, que era um país no qual os trabalhadores viviam relativamente bem, se comparados com outros países da Europa, os trabalhadores norte-americanos, a classe média norte-americana, empobreceram muito. Os Estados Unidos hoje têm um padrão de concentração de renda e riqueza semelhante da América Latina. A mortalidade infantil nos Estados Unidos cresceu. Mais de 600 mil americanos em situação de rua. Uma epidemia de fentanil. Tá?
Os Estados Unidos dos países ricos é o que mais tem pobreza. Entende? As pessoas têm que entender o que aconteceu. E tem tudo a ver com isso que o Breno está falando. Porque, embora essa solução encontrada pelo capitalismo estadunidense, transferindo as plantas produtivas para o Sudeste Asiático, e aí é irretocável a fala do Breno, aquele 0,001% do topo concentrou uma riqueza absurda que, a partir dessa riqueza, vai ter, a partir de negociação de opções de ações, né, que são os chamados derivativos, enfim, tudo isso vai gerar um encadeamento que ainda vai ter o acréscimo de capital vindo das Big Techs, que foi a última grande inovação do capital nos Estados Unidos. Só que, embora isso, para o conjunto da economia, quando você olha o macro, sem decompor por segmentos sociais, você viu um bom número de massa de capital. Agora, o que aconteceu no meio deste processo? Os empregos classe média desapareceram. Sumiram. Porque são, em geral, empregos ligados à indústria. Ou serviços sofisticados. Os Estados Unidos ainda tem, sim, né? Porque, claro, a coisa não é tão grave quanto nos países mais pobres, né? Uma grande gama de serviços sofisticados, serviços bancários, por exemplo, né? Que não são necessariamente produto da indústria. Serviços de engenharia, serviços de marketing, serviços de advocacia, isso ainda está concentrado lá com serviços de alta intensidade de capital. Mas cada vez mais falta aquelas estruturas do meio da pirâmide. Vamos dar um exemplo que eu estou tentando dizer, um exemplo até um pouco caricato, mas talvez vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Detroit. Né? Detroit é uma cidade fantasma. Né? É um parque industrial fantasma nos Estados Unidos. Então, consigo imaginar a quantidade de bons empregos que ali foram incinerados. Porque a maior parte cai para os baixos empregos. E uma minoria que sai desses empregos medianos e consegue subir para serviços sofisticados, que são cada vez mais concentrados nos Estados Unidos. Assustadoramente. Vários indicadores sociais mostram a decadência norte-americana. Enquanto a China foi ficando socialmente mais próspera, para citar um exemplo, os Estados Unidos foram perdendo prosperidade social. A população norte-americana é brutalmente endividada. Com a eliminação de empregos industriais, que são os empregos que pagam melhor, como é que foi possível para a classe média, para os trabalhadores norte-americanos, terem acesso à educação? Se endividando. E não conseguindo pagar suas dívidas. Se endividando não apenas para acessar a universidade, mas para acessar a saúde, para acessar o consumo. A dívida dos norte-americanos em cartão de crédito é brutal. Não é? O cidadão médio norte-americano é o mais endividado do mundo. E ele não tem mais renda para pagar as dívidas que contraiu. Não é? Um estudante que se forma numa universidade norte-americana gasta, em média, 12 anos para pagar a dívida acumulada para poder liquidar as mensalidades da universidade. Então os Estados Unidos foi empobrecendo, foi perdendo emprego, foi perdendo competitividade industrial. Essa análise nem é minha, é de muita gente, e até mesmo da Hillary Clinton, que uma vez deu uma palestra e ela foi muito clara. Os Estados Unidos subestimaram a China, exportaram suas cadeias de valor, especialmente para a China, permitindo a China se modernizar tecnologicamente, permitindo a China enriquecer, fortaleceram a China, e hoje os Estados Unidos estão sem essas cadeias de valor. Eles acreditaram na mentira que eles contavam para os outros. Claro, eu estou brincando, não foi bem isso, mas vamos, para não perder a piada, vamos falar assim, que é aquela ideia de que a indústria não importa. Isso é uma mitologia liberal, tá, gente? Que a indústria não importa. O que importa é a produtividade, o capital humano. E uma institucionalidade forte, estável, com um governo austero. Ou seja, é uma mitologia. Então eles esqueceram, lembrando que eu estou brincando, eles não esqueceram nada, mas vai. Então eles esqueceram que o segredo do desenvolvimento no capitalismo é a indústria. Perceberam? Não existe isso da indústria não importa, gente. A indústria no capitalismo ela é determinante. Determinante. Tá? E os Estados Unidos estão pagando o preço por não ter impedido este processo.
sem a poderosa indústria que um dia já teve, com um país empobrecido, com muita desigualdade social, e alguma coisa precisa ser feita. E aí é que surge o Trump. O Trump tem um programa para tentar resolver essa situação. Sinceramente, eu duvido da sua eficácia a médio e longo prazo. Mas o que o Trump busca fazer? Eu acho que ele faz dois movimentos estratégicos, um econômico e outro militar. O movimento econômico, ele tenta, com as tarifas, fortalecer, por protecionismo, a indústria norte-americana e forçar as companhias norte-americanas a voltar para casa. Ou seja, elas pararem de produzir no exterior. Não tem tarifa que faça ele conseguir isso, tá, gente? Até acho que pode ser isso que ele queira, porque uma questão comum às lideranças fascistas é assim, eles não acreditam muito na ciência, tá? É meio que tudo no feeling, é tudo meio no tomara que dê certo, quem botou a pilha mais forte, sabe? E é isso, eles são confiantes e arrogantes, tá? Mas a chance de dar certo é zero. E voltarem para casa, porque o esquema anterior que elas usavam, que era produzir no exterior e exportar para os Estados Unidos, com o aumento tarifário, isso se torna inviável. Ou deveria se tornar inviável, e o caminho dessas empresas seria voltar para casa, reorganizar as empresas, as indústrias dos Estados Unidos. Há uma série de dificuldades para dar certo, Glauber. Por exemplo, quando uma empresa decide mudar uma planta industrial, isso não é uma coisa de uma hora para outra. Sim, demora. Demora. E eles olham para o calendário eleitoral. Quem disse que daqui 3 anos, as próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos são daqui 3 anos, quem disse que o Trump vai continuar no governo ou que algum seguidor do Trump continuará no governo? Será que não é melhor aguentar o tranco e esperar daqui 3 anos, que é o tempo normal que leva a transferência de uma fábrica, de 2 a 3 anos? Esperar o futuro político dos Estados Unidos antes de tomar qualquer decisão? Né? Outra, os Estados Unidos não têm mais mão de obra qualificada. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do presidente da Apple e ele dizendo, não, a Apple não está na China porque o salário é baixo. Nesse momento, o salário chinês é maior que o do México e do Brasil, e já se aproxima do salário europeu e norte-americano. A questão é que na China, nós temos mão de obra qualificada, engenheiros, arquitetos, designers, com alto nível de formação, enquanto nos Estados Unidos, o número de engenheiros, arquitetos e designers está caindo, porque a educação norte-americana se enfraqueceu na medida em que os Estados Unidos se desindustrializaram. Com a desindustrialização, deixou de haver demanda por engenheiros, deixou de haver demanda por físicos, por matemáticos, e as universidades... E o endividamento cresceu, né? Porque como caiu o salário, estudar nos Estados Unidos é muito caro, financiamento estudantil é muito caro. Então é um ciclo. Passaram a formar cada vez menos gente. Então ele dizia, esse presidente da Apple, que ele, Tom Cook, né, que eu acho que é o nome dele, que ele está na China porque lá ele encontra engenheiros, ele encontra físicos, ele encontra matemáticos, e nos Estados Unidos não. Porque a China faz algo que a Coreia do Sul fez também. Como ela cria mercados, né, para as empresas que ela está ajudando a se desenvolver, ela já faz o seu planejamento industrial da criação desses mercados juntamente com o planejamento da formação da mão de obra necessária para esses mercados. Veja, não é uma questão assim, simplesmente de dizer que o oriental ele é melhor trabalhador, que é uma questão cultural. Eu não gosto desse tipo de explicação, tá? Eu não gosto de nenhum tipo de explicação que diferencia as pessoas enquanto suas capacidades. Eu sempre procuro entender a razão estrutural dessas diferenças. E é isso, gente. A China, quando ela vai criar um mercado de carros elétricos, com a compra governamental para a transição do seu transporte coletivo para ônibus elétricos, que foi o caso da BYD, ela já faz essa compra governamental, ela já prepara a expansão deste mercado, ou seja, no primeiro ano vai ser tantos, no segundo ano mais tantos, no terceiro ano tantos, nós vamos crescendo nesse nível e, ao mesmo tempo, planeja treinar o trabalhador para assumir esses postos de trabalho no mesmo ritmo que está planejada a expansão deste mercado. Veja, isso é um nível de planejamento, por isso que eu digo, se o que tem na China é capitalismo, tá? É sui generis, gente. Percebem? Porque uma coisa é você fazer isso num período curto de tempo, durante uma ditadura, que não tinha embargo dos Estados Unidos, porque era interessante dos Estados Unidos deixar se desenvolver ali uma força capitalista, que é o caso da Coreia do Sul. Tá? Que teve lá seu boom e depois, né, voltou a ser algo mais do mesmo, quando deixou de ser tão interessante
continuar havendo aquele crescimento ali. Mesma coisa com o Japão e etc. A China não. Percebe? Faz muito tempo que os Estados Unidos estão se desindustrializando. Isso afeta o conhecimento, né? Então, tem obstáculos. A outra estratégia do Trump é Posso militar. só fazer comentários aí? Claro. Não é um exagero nosso, não, cara, assim, de quem analisa e até da sua parte, comparar os Estados Unidos com a América Latina em níveis, assim, de social. E outra coisa, quando fala da dívida, tem uma diferença também, assim, né? Uma coisa é aquela dívida, né, absurda, né? Nos juros absurdos, igual o brasileiro. Mais de 60% dos brasileiros têm endividado cartão de crédito, pagando 300 e tantos por ano, né? Então, a questão da hipoteca americana lá, a casa própria, pô, o cara tem um contrato de 3% de juros e o cara não vai comprar financiado. Eu também compraria financiado. Eu seria endividado nos Estados Unidos se eu pudesse ter um contrato de 4%. Mas o nível de dívida é muito maior. Muito maior. E uma outra questão, o americano, isso é um dos motivos de eu repetir aqui quase todos os vídeos, que eles estão forçando a queda do juros nos Estados Unidos. O americano se endividou a juro negativo, a 1%, a 0,5%, a juro de 2%. E agora, com o spread na ponta para o consumidor, ele está tendo que pagar juros de 6, 7%. Aí você fez uma dívida, tá, baseado em você pagar 1% e com determinada renda. Aí a sua renda diminuiu e aquele 1% de juros saltou para 7%. Hoje esse é o problema dos Estados Unidos. Tá? O problema do americano médio é esse. A renda não cresceu, em muitos casos ela diminuiu e a taxa de juros subiu muito. Tá? De juros, pô. Agora, é outro padrão quando a gente vai falar de Brasil, da América Latina, né? Isso é uma das coisas que eu queria observar em cima do que tu falou. Segundo ponto, que esse padrão das empresas eu entendi bem, mas assim, aconteceu coisas dentro dos Estados Unidos de políticas públicas, política econômica também, para criar esse ambiente, né? Porque eu percebo que países como China, Rússia, esses países que estão hoje, né, postulando aí uma nova ordem, um novo poder aí no mundo, eles são, digamos, conservadores, não sei se eu posso falar isso, a Rússia principalmente, ali, nos valores, no princípio, no foco, no objetivo, entendeu? Eles sabem o que eles querem, enquanto os países do Ocidente ficam muito ali, né, perdido na cultura do momento e tal, e aí muda a cabeça da população. Na China não, na China é rígido, na Rússia é rígido, né? Então aí a gente vê... Coitado do Breno. Coitado do Breno. O que tu vai dizer depois disso, sem ser deselegante com o host, né? Mas tudo bem. Enquanto o jovem ocidental, os trabalhadores estão mudando o perfil, você vai pegar na China, na Rússia, na Índia, essa rapaziada continua ali focado para que tenha essa mão de obra. Então, assim, eu entendi o movimento das empresas, acho que isso aí é consenso, né? Mas a realidade do americano comparado, acho que o americano ainda é o maior mercado do mundo, né? Acho que ainda é o maior poder de compra é o americano. E também o que aconteceu ali dentro dos Estados Unidos que, pô, em 20 anos eles permitiram esse ambiente, né? De falta de mão de obra e perdendo presença no mundo. Cara, o cara não falou nada até agora, cara. Vocês me desculpem, gente. Ele não falou nada, cara. Ele, tipo assim, o Breno falou alguma coisa que ele não gostou e ele tá até agora tentando elaborar alguma forma de dizer assim, não, tipo, pô, você deve estar errado aí, meu. Tipo, eu não sei, cara, mas você deve estar errado. Ah, sei lá, mas você deve estar errado. Tipo, não sei, mas você deve estar errado, cara. Não, mano. E eu fico com pena do Breno, que você pensa, tá ligado? Pensa. Pô, o cara é host, convidou o Breno, né? Então o Breno não vai ser deselegante com o cara. Como é que você faz uma dessa, mano? Como é que você sai dessa, cara? Então, queria que você pudesse reforçar isso antes da gente entrar no militar, claro, por favor. Claro. Olha, os Estados Unidos ainda são individualmente o maior mercado interno do mundo, mas muito decadente. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 50, os Estados Unidos representavam 50% do mercado mundial. Nos anos 80, tinha caído para 25%, e hoje não chega a 15%. Os Estados Unidos estão perdendo. Porque
outros países foram formando mercados internos muito poderosos, a começar pela China, que é ajudada também não só pelo enriquecimento da população, não só pela elevação de renda da população chinesa, mas porque a China tem 1,2, 1,3 bilhão de habitantes. Tá? Então você teve... Estados Unidos eu não me lembro, mas é meio bilhão, 600 milhões, não lembro. Errou feio, errou rude. E é grande, né? Os Estados Unidos tem um baita mercado interno consumidor, porque tem muita gente, é um dos maiores países do mundo em termos de população. E tem a questão da renda também, lógico, né? Mas eu acho que o Breno acerta, dizendo que diminuiu. E a China tem essa questão aí da população, na casa aí dos bilhões, aí Índia também. E uma perda de protagonismo do mercado norte-americano. Quando eu comparo com a América Latina, não estou comparando as taxas de pobreza e miséria. Claro que não. Estou comparando as taxas de desigualdade, de concentração de renda. Há um método de cálculo da concentração de renda. Ó, o chat está me corrigindo aqui, é menor, 300 mil habitantes. Eu achei que era maior os Estados Unidos. Errou! Obrigado, chat, e auxiliando aqui. Que é o índice Gini, né? O índice Gini é a metodologia que mundialmente se calcula a desigualdade social. E os Estados Unidos são um país cada vez mais desigual, aproximando-se e já superando alguns países da América Latina em termos de desigualdade, de concentração de renda. A concentração de renda dos Estados Unidos já é superior à de alguns países latino-americanos. Por que isso aconteceu? As grandes corporações foram para o exterior, buscando salários, impostos, aluguéis de terrenos mais baixos, aumentaram seus lucros. Esses lucros foram remetidos por seus acionistas, grandes fundos financeiros que continuam nos Estados Unidos. Esses grandes fundos financeiros distribuem dividendos para uma elite nos Estados Unidos, uma parte pequena, o famoso 1% da população americana. Esse 1% foi ganhando muito dinheiro. Mas os outros 99% perderam empregos de qualidade, deixaram de ter poupança, passaram a ter dívida. Nos Estados Unidos se trocou poupança por dívida. E isso foi a principal mudança socioeconômica dos Estados Unidos em 40 anos. Os Estados Unidos tinham uma alta taxa de poupança dos seus trabalhadores, especialmente da classe média. O que significava? A classe média recebia um salário, ela era capaz de honrar todos os seus compromissos, incluindo dívidas como a hipoteca, e sobrava um recurso que era aplicado. Era aplicado na Bolsa de Valores, era aplicado em títulos da dívida norte-americana. Hoje mudou. A dívida substitui a poupança. É verdade o que você diz, a taxa de juros norte-americana é muito mais baixa do que a brasileira. Mas há um outro critério pelo qual você calcula endividamento, que é a comparação entre receita e dívida. Ou seja, se você deve um percentual... É o que eu falei antes, eu chamei de proporção, mas é isso. Cada vez maior da sua renda, mesmo que a taxa de juros seja baixa, em algum momento você vai entrar em inadimplência. Isso levou à crise econômica de 2008, que é a crise das hipotecas. Por que os bancos fecharam a torneira e provocaram a crise? Porque eles se deram conta deste movimento. A renda das pessoas estava sendo superada pelo endividamento. Mesmo que a taxa de juros fosse baixa, o tamanho do endividamento comparado com a renda foi subindo muito, o que torna a médio prazo impraticável o pagamento da dívida, mesmo que a taxa de juros seja baixa. Porque assim, se tu pegar um salário médio ali de $60 mil por ano, $50 mil por ano, seria um salário... Salário per capita americano esse. Um razoável, né? Aí o cara... A renda per capita. O cara vai ter uma dívida de uma casa de 300 mil. Ele vai financiar 95% dessa casa. O americano financia 95% da casa, ele dá 5% de É verdade. Só que você está fazendo o cálculo com base na renda per capita. Tem que fazer uma decupação dessa renda, porque uma parte expressiva dos norte-americanos, hoje quase 40%, recebem menos de 1/3 por ano da renda per capita. Ou seja, você tem quase 40% dos norte-americanos recebendo, a renda per capita norte-americana está na ordem de $60 mil, recebendo menos de $20 mil por ano. Que senão fica na média, né? Eu acho que para esse tipo de situação é melhor avaliar a moda. E esse pessoal está muito endividado, porque eles não conseguem mais bons empregos. Nos Estados Unidos, segundo relatórios da ONU e do próprio Estados Unidos tem hoje 15 milhões de pessoas vivendo na miséria. Pessoas que vivem em insegurança alimentar, que não têm um teto. 15 milhões de pessoas. Para um país rico como os Estados Unidos, isso é uma barbaridade. Se você vai em várias cidades dos Estados Unidos, cidades desenvolvidas, sede de empresas enormes, você vê uma quantidade de moradores de rua como você vê em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos realmente empobreceram. A velha classe operária norte-americana, olha, eu fui fazer matéria nos Estados Unidos a primeira vez no final dos anos 80. E eu fui ali ao cinturão de Detroit, que já começava
a perder espaço, porque naquele momento a indústria japonesa do automóvel vinha crescendo. Mas eu fui fazer entrevista com operários norte-americanos, eu fiquei espantado. Eles viviam em casas térreas, com um jardim enorme, eram casas fantásticas, 2 ou 3 carros por família. O operário da General Motors... Aquelas casas dos filmes dos anos 80 que a gente via na sessão da tarde, gente, saca? Pátios grandes, sem cercas, sobrados, carros enormes. Aquilo ali era o padrão da classe média trabalhadora dos Estados Unidos. Né? É disso que o Bruno tá falando. E é esse trabalhador que eu disse para vocês que não existe mais. Desapareceu. Em Detroit tinha recurso para pagar a universidade para o filho. Isso deixou de existir. Virou um vazio o cinturão industrial de Detroit. Esse operário já não é mais um operário. O filho dele não conseguiu pagar a universidade. Eles começam o emprego que eles começam a encontrar são empregos precários, empregos na área de serviços que pagam menos, emprego nas plataformas de aplicativo que pagam menos. Então houve uma precarização enorme. Ou botam um micro negócio que no final das contas vai dar uma renda menor ainda que eles tinham, porque como houve uma queda geral da renda dos mais pobres, você tem menos demanda agregada, né? É isso. Enorme nos Estados Unidos. E esse é o eleitor do Trump. São as pessoas que sabem que seus pais e seus avós viveram melhor do que eles. Eles querem de volta aquela vida. E votam no Trump, porque o Trump promete um caminho para retornar ao passado. Um passado em que os Estados Unidos era a vanguarda industrial do mundo. O maior Por isso que é um movimento reacionário. Tá? É um movimento reacionário. Mercado interno. Isso se corroeu dentro dos Estados Unidos. E os indicadores sociais absolutos também mostram isso. Eu citei aqui a mortalidade infantil. Há vários indicadores que mostram como os Estados Unidos hoje já não estão mais entre os 10 países do mundo com os melhores indicadores sociais. Nos Estados Unidos, o empobrecimento leva ao aumento da mortalidade infantil. Os Estados Unidos não têm saúde pública. Glauber, a saúde pública dos Estados Unidos é marginal. As pessoas têm que pagar pela saúde. Se elas não têm mais renda... Eu sempre conto essa história, mas um amigo meu que morou nos Estados Unidos sempre contou para mim uma história de um... não vou me lembrar exatamente, mas vai. Um caso que ele tava lá, trabalhava lá nos Estados Unidos, do cara que tava com ele foi atropelado. E aí ficou implorando para não chamarem uma ambulância. O cara todo quebrado, no meio da rua, disse, vou chamar uma ambulância. Não chame uma ambulância. Se chamasse uma ambulância, ele ia ter que vender a casa para pagar a ambulância, porque ele não tinha como pagar a ambulância. Entendeu? Por isso que eu fico puto com os brasileiros iludidos, emocionados, que vão pra lá e dizem, olha aqui, porque aqui eu compro, nem aquele babaca que viralizou esse tempo atrás, eu compro um Adidas Samba. Quanto é que era, cara? Isso que era $150, uma coisa assim, $100, $120, e ele achando aquilo muito barato. Então aquilo era duplamente estúpido, né? Primeiro estúpido que grande merda que um tênis é barato, né? Se tu não tem uma SAMU para te levar pro hospital quando tu é atropelado na esquina. E segundo, que $120 dá mais ou menos o mesmo preço em real dessa porra de tênis aqui. Né? Claro que não dá pra fazer essa conversão direta, porque a gente teria que trabalhar em paridade de poder de compra, né? Que lá é maior. Né? É que nem as pessoas que fazem, às vezes no Twitter, né? Sempre, o Twitter é o lugar da maior reunião de babacas do planeta, né? Os caras lá pegam e botam o preço de um carro nos Estados Unidos em dólar. E não se dão o trabalho de converter aquele preço de dólar para real para perceber que é o mesmo preço que está aqui. Que você tem que fazer vezes 5 aquele preço ali. Mais, na verdade, né? Agora 5,40, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não vi como é que fechou hoje. Né? Mas é isso. Quando elas chegam na velhice, elas não conseguem mais pagar planos de saúde. Mas o seguro lá é mais barato, né? Eu tô entendendo tudo. É mais barato, mas se a pessoa não tem renda, o que adianta? Sim. Ela não consegue pagar. Eu fiz uma matéria uma vez nos Estados Unidos, e aqui eu estou citando um caso específico, mas eu conheço as estatísticas sobre isso, né? As pessoas idosas nos Estados Unidos vivem um drama gigantesco. Porque na medida em que elas perdem renda, na velhice você perde renda. Tá? E diante da precarização dos empregos dos Estados Unidos e do endividamento das pessoas, cada vez a capacidade de poupar para a velhice é menor. Então, muita gente chega na velhice e já não é mais capaz de pagar o plano de saúde. E ao contrário do que acontecia nas gerações anteriores, os filhos e os netos também não conseguem pagar o plano de saúde dos avós. Porque como é que funcionava nos Estados Unidos? A saúde era privada, inteiramente privada, com poucas exceções em termos de serviços públicos, mas a prosperidade fazia com que o filho... Não, o filho paga do pai.
o pai paga do avô, e assim via, que as gerações seguintes prosperavam e sustentavam a família. Isso deixou de acontecer, porque o filho vive hoje pior que o pai, que já vivia pior que o avô. Então a situação dos idosos nos Estados Unidos é dramática, porque os Estados Unidos não tem um sistema de pensão pública como no Brasil, os Estados Unidos não tem um serviço público como o SUS, com todos os problemas que tem. Os Estados Unidos, com isso, eles vão condenando os mais velhos a uma vida muito dura. Os Estados Unidos é a síntese do capitalismo, gente. O capitalismo não tem o que fazer com os velhos. Veja, o desempregado tem função no capitalismo, o velho não. Porque no capitalismo, se você não tem capital, a única serventia que você tem é a sua força de trabalho. Se você já não tem mais força de trabalho, ficou velho, você é um fardo. Não existe solução no capitalismo para o problema da previdência. Não existe. Todos os lugares do mundo têm o mesmo problema, como custear a previdência. E sabe como que eles custeiam? Com emissão monetária, porque não há outra forma. O capitalismo não tem o que fazer com os velhos. Ou faz o que os Estados Unidos está fazendo, que é deixar morrer. A família que se vire, se a família não pudesse virar, foda-se, que morra, não é isso? Ou você vai transformando tudo isso em dívida pública, porque o capitalismo não tem o que fazer com os velhos. Muito dura. O grupo social que mais cresce nos Estados Unidos é a população que vive em trailers. Porque a escapatória, quando você já não tem mais renda para pagar sua hipoteca ou um aluguel, para você não ir para a rua, uma hipótese é morar num trailer. Tá? Então, é uma situação duríssima. Que o Trump aparece com a perspectiva de uma solução para isso. Né? Que é tentar make America great again. Você trazer a indústria de volta. Agora, pode ser tardio. Provavelmente é tardio. Né? Esse movimento... Agora, por que isso acontece? Aí você colocou um comentário interessante. O capitalismo norte-americano vive uma crise produzida pelo próprio capitalismo norte-americano. Diferentemente do que acontece com a China. Porque o que acontece nos Estados Unidos? As grandes corporações norte-americanas, as grandes empresas norte-americanas, elas não só têm muita autonomia em relação ao governo, como elas mandam no governo. Porque quem é que paga as campanhas eleitorais dos políticos? Nos Estados Unidos o lobby é legalizado. Tá? Legalizado. As grandes empresas. Nos Estados Unidos as empresas podem pagar, contribuir, financiar as campanhas eleitorais. Em larga escala. São campanhas de bilhões de dólares. E os interesses dessas empresas, num certo momento, passaram a ser contraditórios ou até antagônicos com os interesses do país. Elas queriam ir para o exterior atrás de custos menores de produção. Elas estavam um pouco se lixando por que ia acontecer com o país. Pouco se lixando se iria provocar concentração de renda, se ia provocar pobreza, se ia provocar desindustrialização, se ia provocar crise educacional. Pouco se lixando, o que elas estavam interessadas era no lucro delas. E não havia nenhum mecanismo público de controle sobre isso. Não é assim que funciona na China, nem na Rússia. Especialmente na China. Na China tem grandes grupos econômicos também. Na China tem milionários e bilionários. Primeiro, eles não têm nenhum poder político. Eles têm que obedecer ao Estado, que é dirigido pelo Partido Comunista. Segundo, eles não podem fazer o que querem. Cada passo que eles desejam dar, especialmente no que diz respeito a ir ao exterior, tem que ser negociado com o governo. Tem que ter autorização do governo. O governo não autoriza aquilo que for ruim para o país. Então o modelo chinês se provou muito mais eficaz do que o modelo norte-americano. O modelo norte-americano, da chamada livre iniciativa, cerrou os pés da prosperidade norte-americana. As corporações enriqueceram, ganharam muito dinheiro, seus acionistas ficaram felizes da vida, os fundos financeiros ganharam como nunca e o país se enfraqueceu. Porque predominou o interesse do lucro das empresas sobre o interesse nacional. Essa é a diferença. Pois parece uma disputa que é difícil dessa disputa ser justa, porque de um lado você tem um país com essa base, com essa estrutura, né? O bilionário lá tem que pedir bênção pro político. Então, assim, aí entra na questão da liberdade, né? Segunda coisa, a mutação de poder. Pô, quem garante que em 2029 o Trump vai estar lá com as mesmas políticas? O Trump não vai, né? Porque não pode, mas alguém do grupo dele. Agora, lá na China, você tem dúvida que em 2029... Nenhuma dúvida, mas cada país escolheu o seu próprio modelo. Ninguém obrigou os Estados Unidos a ter esse modelo, nem ninguém obrigou os chineses a ter esse modelo. Há processos históricos que levaram que nos Estados Unidos se escolhesse esse modelo, a chamada democracia liberal, e a China escolheu um outro modelo, que é o socialismo. Então, eu não usaria a palavra justiça ou injustiça, porque cada um escolheu as armas
as quais eu estaria. Ninguém impôs ao outro, nem os Estados Unidos. A diferença é que na China há muito mais intensidade democrática que nos Estados Unidos, né, pela forma política que a China tem. Né? O chinês, ele tem muito mais participação na tomada de decisão do partido, no que diz respeito ao partido atender os interesses da população da China. Os Estados Unidos é mais ou menos parecido que nem o Brasil. Assim, tem eleições, né? Bastante recorrência, mas os políticos eleitos não fazem políticas baseadas naquilo que o povo quer, né? É uma mistura de interesses pessoais com interesses das corporações que fazem lobby, que pagam suas campanhas, né? É assim nos Estados Unidos e é assim no Brasil. Na China não é. Na China não é. Na China você tem um planejamento de longo prazo para o país, para a nação, né? E tem, nesse planejamento, condicionado uma série de outros planejamentos regionais, locais, onde as lideranças políticas, elas têm nos seus mandatos prazos para atender às metas de desenvolvimento social impostas pelo Partido Comunista. É um partido aí com 200 milhões de militantes que participam efetivamente dos processos de tomada de decisão. Né? Então veja, na minha interpretação, a China é muito mais democrática que os Estados Unidos, muito mais democrática que o Brasil. Né? Só que não é uma democracia burguesa, é uma democracia popular. Eles impuseram à China um modelo, nem a China os Estados Unidos. Cada país escolheu seu caminho. Então eu não acho que se possa falar de justiça ou injustiça. A eficácia do modelo chinês vai se revelando sobre os Estados Unidos. E isso é um problema grave. Grave. Porque os Estados Unidos só foram se dar conta porque estavam cegos, inclusive suas elites políticas cegas ou corrompidas pelas corporações, eles só foram se dar conta da tragédia que estava instalada dentro de casa quando a China já estava ganhando um poder econômico gigantesco. Eles não acreditavam nisso. Glauber, eu acompanhei muito esse período dos anos 90 e eu li os papers que eram produzidos sobre a economia norte-americana, os papers do Departamento de Defesa, da Eles estavam iludidos com a própria ideologia. Secretaria do Departamento de Estado. Eles simplesmente não acreditavam que a China teria esse grau de desenvolvimento. Eles achavam que a China... Eles, guardadas as devidas proporções, eram uma forma mais rebuscada de ideias radicais, dizendo a cada 6 meses que a China ia quebrar. Eu já expliquei por que acontece isso. Porque como a ciência econômica foi transformada numa agência de propaganda do capital, eles desenvolveram todo um arcabouço teórico pouco conectado com a realidade, mas muito eficiente no sentido de defender a ideologia. E esse arcabouço teórico macroeconômico, ele tem uma série de postulados que indicam quando um país vai dar certo ou vai quebrar. E segundo esses postulados, a China já tinha que estar quebrada há 20 anos. Entende? Quando você bota a China à luz desses preceitos teóricos, fiscalistas, a China é um país quebrado. No entanto, ela não quebra. O que quebrou foi a cara dos economistas que escreveram esses papers. Em algum momento, eles não entenderam que tudo isso eram construções para o terceiro mundo, que eles nunca praticaram. Que a ideia era vender essas teorias furadas para nós brasileiros, por exemplo. Para que nós nunca vamos dizer assim, consigamos nos desenvolver, né, e eles possam continuar explorando nossas riquezas. Só que eles acharam, né, que todo mundo ia sempre seguir isso, esquecendo que na China havia acontecido um processo revolucionário e que eles não eram obrigados a seguir isso. Alcançaria no máximo um papel de exportação de produtos industriais de baixíssimo valor agregado, indústria têxtil, a que a gente chamava... Eles não acreditavam na tecnologia, né? No avanço da tecnologia. Eles não acreditavam que a China fosse capaz de ter um desenvolvimento soberano. Eles achavam que a China seria absorvida pelo desenvolvimento capitalista, pelo mercado, e que o próprio regime político na China
acabaria ruindo, exatamente como aconteceu na União Soviética. Esse é o romantismo que de fato se provou que não acontecia. Claro, os chineses... Aí tem muito... Não só na China, né? Mas assim, no mundo, né? Aí vem muito também, sabe, que tem nesses papers que os acadêmicos americanos preparavam nos anos 90, tem muito preconceito. Do tipo, nós ocidentais é que sabemos das coisas. Os orientais são atrasados. Certo. Os chineses são atrasados. Eles subestimaram o que é um país com 5 mil anos de história. Subestimaram. E que não depende dos Estados Unidos, ao contrário do Japão. O Japão também vinha num desenvolvimento acelerado nos anos 80 e 90, só que os Estados Unidos cortaram o caminho do Japão, porque o Japão era, em última instância, uma potência capitalista subordinada aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos inverteu os termos cambiais, ele travou o crescimento japonês. O Japão não cresce há 30 anos. Os Estados Unidos escolheu quando o Japão ia crescer e quando ia parar de crescer, tá, gente? É isso. Isso é pão comido, né? Acordo de Plaza, se eu não me engano. Há mais de 30 anos o Japão não cresce. E o Japão deixou de ser uma ameaça à economia norte-americana. Sobre a China, os Estados Unidos não têm esse poder. Não tem esse poder. Então eles subestimaram. Qual é o pior erro que se pode cometer na política, na guerra, no esporte? A subestimação do inimigo. Subestima o inimigo e você vai ser liquidado. Muito bem. Aí chegamos ao fim. Chegamos ao fim, que já foi bacana o papo. Eu gosto muito do Breno. Eu sempre brinco, é meu petista favorito. Acho ele um baita intelectual, um excelente jornalista. E sempre manda muito bem. Acho que a gente conseguiu aqui aproveitar a boa fala do Breno para eu também conseguir fazer a minha colaboração em cima desse assunto, que eu acho que é um assunto que está muito em voga, porque, enfim, é urgente discutirmos essas coisas, tá bom?